Mais uma vez, Pedro, beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo novamente para você, um abraço para todos. Pois é, teremos esse grande jogo amanhã. Vitória, que inclusive completa hoje 127 anos. O nosso repórter cinematográfico aqui, o Guto Santana, é baiano, Vitória doente. Então tá feliz da vida aqui com esses 127 anos do time, não vou dizer da equipe baiana, né? Da equipe do Leão, do Vitória, senão ele fica bravo aqui comigo, mas é isso mesmo. Vitória e Flamengo amanhã no Barradão, que o Guto aqui conhece tão bem. 21h30, jogo bem importante. O Flamengo tem a vantagem do empate, saiu com 2-1 no Maracanã, mas é apertado. É jogo de Série A. Então o Vitória promete fazer bastante pressão no Barradão nesta quinta-feira. Flamengo no treinamento viaja à noite para Salvador para a concentração, né, para se concentrar lá na capital baiana. E aí a possibilidade de que Pulgar volte a constar entre os relacionados desde o dia 2 de abril. Ele não atua. De qualquer maneira, tem um probleminha no ombro, Pulgar, né? Sempre bom lembrar. Mas de qualquer maneira, Everton Araújo e o Jorginho, eles devem atuar nessa partida porque estão suspensos no Brasileiro. Então não jogam no fim de semana contra o Atlético Paranaense. Até nesse sentido seria bom o Pulgar atuar também para conseguir um ritmo já para a sequência. Mas o Flamengo tem que se focar em tentar a classificação. Vai ser um jogo bastante difícil. O Paquetá ainda deve demorar mais um pouquinho. Talvez no fim de semana ele possa ser relacionado contra o Atlético Paranaense, mas também tem a questão do gramado sintético, enfim, análises da comissão técnica de Leonardo Jardim. Então vai ser um jogo bem importante. Flamengo finalizando essa preparação, como eu disse, viaja no início da noite para Salvador e aí chega por lá, concentração total, porque segue a batida, né, de jogar fora de casa. Primeiro agora contra o Vitória nessa reta final, depois Atlético Paranaense, aí sim volta para o Maracanã, para os dois jogos mais ou menos, Estudiantes e Palmeiras. Ninguém tem refresco nesse calendário, Glaucia. Pois é, Pedro, o ritmo é frenético. Ontem ficou muito nas redes sociais a questão de uma possível volta do Flamengo no Marcos Antônio, e aí uma teoria de que o São Paulo gostaria de ter o Luiz Araújo, que é cria do São Paulo, inclusive, veio da base do Mirassol para a base do São Paulo, cresceu, se desenvolveu lá. Eu consultei algumas pessoas do São Paulo sobre essa possibilidade, e assim, primeiro que não tem nenhum movimento, o Flamengo não veio, e o Flamengo já sabe todas as condições. Desde o dia 01 que começou essa história de Flamengo, voto, desejo pelo Marcos Antônio do São Paulo, ele tem contrato com o São Paulo, ele tem uma multa que é quase de 1 bi, mas ninguém sai pela multa, mas assim, o São Paulo me garante que para negociar o Marcos Antônio tem que ser uma negociação com valores nível Europa. Então o Marcos Antônio não sai do São Paulo porque troca por jogador, tem que ser um valor global, e aí independentemente se entra jogador na jogada, mas tem que ser um valor global nível Europa, como se um clube grande do futebol europeu viesse aqui no São Paulo e tentasse contratar o Marcos Antônio. Então é isso, é valor assim, o São Paulo tem o Marcos Antônio, como o Flamengo tem o Arrascaeta, como o Cruzeiro tem o Caio Jorge. Isso é um mantra dentro do São Paulo. Então, assim, beleza, quer chegar e tentar contratar, quer levar na janela, valor global, nível futebol europeu, é isso que o São Paulo impõe de condições, sem ter o desejo, evidentemente, de vender o jogador, que é muito importante hoje para o clube. Então, quer dizer, a gente está falando aí, pensando em volantes, de 30, 40 milhões de euros, né? Acho que seria isso aí. É isso daí, né? 25, 30, 35... Se você puxar o valor do Danilo do Botafogo, é por aí. Foi essa a referência que eu peguei, né? De 30, 40, que é o valor. Aliás, não custa lembrar aquela informação, já que o tema é Marcos Antônio, o tema é Flamengo buscando ou não buscando um jogador com essas características. Lembrando que o Danilo do Botafogo, sim, é um nome que continua pairando no Flamengo, mas que o Flamengo não deve avançar e prefere outros jogadores, talvez por outros valores, e que a ideia é contratar um jogador com características de Danilo. Eu já usei essa expressão aqui no passado recente. O Marcos Antônio é um jogador com características de Danilo.
Mas aí, como falou bem o Hernan, o valor é muito alto e veremos se o Flamengo estará disposto a pagar esse valor global, nível europeu, pelo Marcos Antônio. Mas que o Marcos Antônio está nas características que o Flamengo busca por um meio-campista, isso aí é ponto exclamação, sim. Quem que tá na panela da seleção? O Paquetá, que tá machucado, não tá jogando nada no Flamengo, ou o Pedro, que é artilheiro de tudo, faz gol toda hora e a gente precisa falar que ele tem que ir convocar. Quem que você acha que vai ser convocado? O Pedro ou o Paquetá? Pedro é artilheiro do Brasil nesse E quem que tá melhor, o Pedro ou o Paquetá? Pedro. Quem tá melhor, o Pedro ou o Paquetá? Pedro. Pra você, Pedro. Meu xará, Pedro. Pra você. Pedro. E por que o Paquetá, agora que... Vai o Paquetá? É justo isso? Será? Paquetá vai. No lugar do Pedro? Eu Você acho que tá o Pedro tem louco, que ir. irmão? O Paquetá vai, o Pedro não. Será? Você vai ver na segunda-feira, às 5 horas da tarde. Você vai ver. O Ryan, né, que é o nome dele? Ryan. Esse menino merece ou não? Pra outra Copa até, Souza. Eu acho que pra essa já merece. E pra outra, né? E pra outra também. Quando ele chega nesse time daí, o time tá brigando pro rebaixamento. O time agora tá brigando pra Champions League e ele sendo decisivo. Então futebol é momento. Você tem que levar. Não é, na seleção não é momento. Deveria Nunca ser. foi. Né? Deveria Nunca ser. foi momento, é mentira. É mentira, não é momento. Isso é mentiroso isso aí. Só é mentira, uma falácia. Pra você, quem você levaria? O Pedro ou o Paquetá hoje? Pedro Martelli arrebentando na Rádio Bandeirantes. Ah, com certeza o Pedro, viu, craque? Eu acho que são dois tipos de Mas quem você seleção, acha que né? ele leva? Ele vai levar Igor Thiago e eu acho que ele leva o Endrick e não leva o Pedro. E nem o Paquetá. E aí o Paquetá e a dúvida atrás entre Paquetá e Andrei Santos. Pra você, Paulo do Vale. Eu acho que o Paquetá voltou pro radar depois de ter recuperado a Ele parte tá fazendo física muito pra ir pra seleção, no né? Flamengo. Você ficou lá 1 ano e meio, problema de coisa, joga no A SR. melhor jogada dele pra ir pra Copa foi voltar pro Flamengo. A melhor jogada pra ele foi voltar pro Flamengo. Você acha que o Paquetá não vai pra Copa? Ô, gente, vocês acham mesmo que o Paquetá não vai pra Copa jogando no Flamengo? Você acha mesmo? Vocês acham? Nossa, ele fez muitos gols, né? Muitos títulos, né? Não precisa ir longe, ó. Léo Pereira vai. Menos, acho que o que mais merece desses. Danilo é reserva no Flamengo, vai. O Alexandro vai, lateral esquerdo. E deve o Paquetá. São 7 jogadores do Flamengo na pré-lista, né? O Lino tá na pré-lista também. Né? Também. São 7 jogadores. É o time do mundo que mais tem. E aí, quem que manda, hein? Mas aí a gente não pode falar do Flamengo. Você acha que eu vou ter medo de falar do Flamengo, de perder o emprego, rapaz? Você acha que eu falando isso, todo mundo vai recortar isso e vai mexer o pau em mim? Caguei! Tô nem aí! Tô nem aí! O certo é quem ir pra Copa de camisa 10 pro 6-4? Rafinha. Não. Tirando o Rafinha, que o Rafinha já tá. De ter oportunidade entre os 26. Matheus Pereira. Pô, tinha que ter... Exato. Matheus Pereira do Cruzeiro, irmão. Esse cara tá jogando bem há 2 anos. Mas a imprensa de São Paulo, a imprensa do Rio, nem a imprensa de Minas fala. Eu nunca vi o Everton, por exemplo, falar aqui no Jogo Aberto. Eu nunca vi a gente falar que o Matheus Pereira é injustiçado. O que esse cara tá jogando no Cruzeiro? Mas quem que vai? O Paquetá. Mas por que vocês acham isso? Vamos lá. Pra terminar com esses caras que eu todos não suporto. Não torço, tá? Então vamos lá. Como é o menino que joga no Bahia? Juba. Se o Juba tivesse jogando no Flamengo, Tava na Copa. ele estava convocado ou não? Veloso. Estaria. Quem estaria? Juba ou Alexandro? O Juba. Pra você. Os caras querem levar o Moradei, do Internacional, que é... Juba. Pra você. Vocês estão assistindo esse cara jogar no Bahia? E o que foi? Eu não escutei, Souza, perdão. Não, do Bernabéu, os caras querem levar o Bernabéu. Os caras da Sport TV, velho. Os caras da Sport TV queriam levar o Bernabéu. Ele é argentino. Se sou eu que falo isso, Tá louco? é um asno. Eu não sei o quê. Como é que pode estar trabalhando na Band? Como é que a Band contrata um burro desse? Como é que pode o personagem? Personagem é vocês que usam. Vocês que são o personagem. Os caras queriam levar o Rossi. O Rossi. Você levaria quem? O Juba ou o Alexandre? Eu levaria o Juba, com toda certeza. Gente, ó, faz a lateral esquerda, faz a meia esquerda, é jovem, vai. O Alexandre é boi cansado. Sabe que esses cavalos que vocês achavam que cavalo era mortadela, né? Aqueles cavalos velhos, você vai pro matador, vai virar mortadela.
Ou vocês acham mesmo? Você que já comprou o cavalo? Ganhou o muito cavalo. tempo. Você ganhou. O pior presente que a pessoa pode ganhar é um cavalo. Mas eu achei mesmo, no Nordeste a gente fala muito que a mortadela é... É mortandela pra nós. Pros ricos é mortadela. É? É, mortandela pra nós. Mortandela, é que eu tenho dificuldade. Você já comeu mortandela, senhor? Eu gosto. Você gosta? Gosto. Ai, meu Deus. Ah, moleque, é bom, hein? Vamos lá. Eu só quis dizer pra vocês que é mentira. É mentira esse negócio de quem tá melhor. Porque se tem um cara que tá melhor hoje no país, em termos de goleiro, é o Fábio. Só vê o Fluminense. E nunca foi convocado, cara. E nunca foi convocado. Quem já foi? Gilmar Rinaldi. Acácio. Vai. Júlio César disputou Copa do Mundo sem ter clube. Zé Carlos. Sem ter clube. Zé Carlos. Zé Carlos era bom goleiro. Doni. Na época que ele foi convocado, não tava bem, não. Então, aí o Everton jogou quantos anos no Palmeiras arregaçando? 10 anos. Não, o Everton. Foram 10 anos no Palmeiras? Não. São 12 títulos. Acho que são 8 anos. Acho que é 8 anos, isso aí. 8 anos. Ele não tá. Mas tá o Bento. Tá na pré, né? Não, pré. Tá pré. Na pré, até nós vamos. Pré. Tá pré até a gente. Pré. Você tá com ele e ela, e aí você fazendo aquilo que todo mundo faz, aí entra alguém e fala, não, eu tava pensando em você. Na pré. Pré é isso, velho. Pré. Tá na pré. Eu tô Até entre os nós. 55. Que, por sinal, é um absurdo a imprensa. O Neymar tá entre os 55. Destaque do Cruzeiro e presente na pré-convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo, Kaique está no radar do Flamengo para 2027. O clube, inclusive, já sinalizou o interesse a pessoas do entorno do jogador. Kaique tem contrato com o Cruzeiro até 2027, e o interesse do Flamengo parte de um pedido expresso de Leonardo Jardim. O técnico trabalhou com o lateral na toca e foi responsável por dar sequência a ele entre os titulares, no ano passado. Segundo apurou o GE, José Boto recebeu pessoas do entorno de Kaique para uma visita de cortesia, no Ninho do Urubu. Apresentou o centro de treinamentos e falou sobre planejamento do clube para contar com o jogador. O principal aspecto que faz o Flamengo pensar em Kaique apenas para 2027 é o fato de já ter feito 13 jogos no atual Brasileirão. Além disso, a movimentação de mercado faltando um ano para fim do contrato daria mais poder de negociação aos cariocas. Kaique recebeu proposta do Como da Itália em janeiro. Inicialmente o Cruzeiro sinalizou aceitar a oferta, mas declinou após reunião de Pedro Lourenço com o atleta e com o pai dele na Toca da Raposa. A dupla demonstrou interesse em seguir no clube, abrindo conversas para a renovação. As tratativas aconteceram num primeiro momento, mas depois paralisaram por conta da situação do Cruzeiro. À época, Tite estava pressionado no cargo. Depois, mesmo com o título do Mineiro, foi demitido, e Arthur Jorge chegou para o cargo. De acordo com a apuração da reportagem, Kaique segue aberto a negociar ampliação do contrato. O Cruzeiro, na mesma linha, deve retomar as conversas durante a paralisação para a Copa do Mundo. Cria da base do Cruzeiro, Kaique estreou no profissional em 2021, mas voltou para o sub-20 e foi efetivado no time principal em 2022, com Paulo Pesolano. A sequência como titular chegou no ano passado com Leonardo Jardim. Neste ano foi chamado por Ancelotti para amistoso contra a Croácia e está na pré-lista da Copa do Mundo. Agora vamos falar sobre as possíveis convocações e valores que o Mengão vai receber por cada jogador na Copa do Mundo. Com 12 pré-convocados, o Flamengo é o clube com mais nomes na pré-lista de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, mas também o time da Série A com mais jogadores pré-convocados entre todas as seleções para a disputa da Copa do Mundo 2026. Léo Pereira, foram 27 dias da dupla brasileira, até a eliminação nas quartas de final, e 21 e 20 dos uruguaios. Arrascaeta se apresentou um dia antes do Varela, desclassificados na fase de grupos. Assim, o Flamengo recebeu aproximadamente US$ 1 milhão, cerca de 5,4 milhões de reais. A FIFA anunciou que o seu orçamento da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, é de US$ 355 milhões, cerca de 1,7 bilhão de reais, e que parte desse valor será destinado ao Programa de Ajudas a Clubes da entidade. Mas a quantia exata a ser dividida para cada jogador convocado ainda será calculada e divulgada. A tendência é que o Flamengo dobre o seu número de representantes no Mundial, dos 5 estrangeiros.
Só Arrascaeta é dúvida devido por causa do curto tempo de recuperação da fratura da clavícula. E no Brasil, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Paquetá são favoritos, enquanto Pedro, Lino e Ortiz correm por fora. Ancelotti vai anunciar os escolhidos no próximo dia 18.